Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estou lendo aqui, olha, Missionários da Luz, que é o que o programa O Espírito da Letra está estudando com você. Depois de já termos estudado o nosso lar, os mensageiros, agora estamos nos voltando sobre os reveladores capítulos deste livro Missionários da Luz. André Luiz apresenta nesta obra inúmeras revelações que dizem ao leitor sobre detalhes, sobre coisas que, se você não estiver atento, você não percebe. Já vimos os capítulos 1, 2 e 3. Hoje vamos ao capítulo 4, cujo título é Vampirismo. Mas você não precisa ficar assustado. Não precisa achar que vai ter alguém de dois dentão assim para sugar o seu pescoço. O vampirismo, que André Luiz vai explicar, tem talvez alguma simbologia que se assemelhe a esta, da tradição de efeitos tétricos do cinema. Mas é diferente. Nós vimos que André Luiz, no nosso capítulo anterior, estava numa reunião analisando as pessoas que queriam desenvolver a mediunidade. Você lembra? E em algumas delas existiam larvas psíquicas, bacilos, bactérias que sugavam as suas energias. Depois que terminou a reunião, que terminaram os trabalhos naquele grupo, enquanto os encarnados não estavam lá muito satisfeitos, porque não haviam conseguido muita coisa na psicografia, na psicofonia, André Luiz se acerca do mentor Alexandre e escuta dele aquilo que você vai acompanhar no texto. Vamos lá ao texto do capítulo 4. Alexandre diz assim: graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Vocês vão ver que nós não estamos lendo o texto desde o começo. Pegamos aí uns 2, 3 parágrafos para baixo. Muito trabalho, diz Alexandre. Muito trabalho contra o vampirismo. Ai, meu Deus! Era o vampirismo a tese que me preocupava, diz André. Eu havia visto os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonetes das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Ah, não me contive. Expus, então, ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou: muito bem, André. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando o seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E então, encorajando-me, diz André, ele acrescentou: você demonstra boa preparação, André, diante da medicina espiritual que está aguardando os seus estudos. E depois de esperar um pouquinho, ele continuou a me explicar. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro, do túmulo, noite alta, para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. Apenas é importante considerar que entre nós, no mundo espiritual, o conceito de vampiro se refere a toda entidade ociosa que se vale indevidamente
das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida, encontrem espaço, encontrem aceitação no corpo físico dos homens. Ah, veja só que interessante. Todos os seres ociosos que esfolam o seu semelhante. E no caso aqui, aqueles que o corpo dá guarida, que o homem aceita e às vezes até mesmo procura, se enquadram no conceito de vampiro ou de vampirismo. Então observe que é interessante que Alexandre está dizendo que os homens precisam dar guarida. Se eles repelirem, não serão vítimas destes seres, destas forças, que vêm sugar essas energias. Vamos ao texto. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que apenas estava começando a tratar de assuntos sérios, de mais profundos esclarecimentos, e continuou. Você não ignora, André, que nos círculos das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert, e você vai ver a imagem do descobridor deste bacilo, e dos demais que ele vai citar no texto, você vai ver as imagens que nós vamos colocando. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebs-Loeffler situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen, que causam a hanseníase, ou os bacilos conhecidos como bacilos de Koch, responsáveis pela tuberculose. Você acredita, André, que semelhantes formações microscópicas estão restritas à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo do pequenino, do infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente, André. As doenças psíquicas, meu amigo, são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os excessos do sexo desvairado, as viciações de todos os vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enferma. A organização física, segundo conhecemos no campo dos pensamentos terrestres, das considerações do mundo, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Compreendi aonde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam oportunidade a certas perguntas. Como encarar o problema das formações iniciais? As doenças psíquicas enquadravam-se no mesmo quadro de sintomas que eu conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Pergunta André. Afirmara Rudolf Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão
dos elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava nos escassos conhecimentos que eu tinha? Eu não contive a curiosidade e recorri à admirável experiência de Alexandre. E então lhe perguntei: meu amigo, como se verificam os processos de doença na ascendência psíquica, na questão da psique humana? Não resulta a afecção do assédio das forças externas em nosso domínio? Como explicar essa questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Ou estas que avassalam a alma, impondo certas doenças? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? Quantas perguntas! Esse André Luiz não tem fim nas dúvidas, não é? Você viu neste trecho quantas informações interessantes a respeito dos bacilos, que não são só físicos, que não atuam só no corpo e que vêm também da estrutura do perispírito, quando a nossa mente, quando o nosso pensamento, nossos sentimentos se deterioram. Então Alexandre está explicando para André que não é o corpo que contrai doenças, são muitas vezes produzidas pela criação de ambientes adequados, captados do plano espiritual através de sentimentos e pensamentos que não são próprios. O perispírito é o molde. Se ferimos o molde, este ferimento se transferirá para o organismo. O organismo de carne que ele modela, que ele controla, que ele organiza. Então, vamos ver que tipo de vampiros poderemos observar no bloco seguinte, naquilo que André está perguntando a Alexandre. Tem contágio? Como que é isso? Nós contraímos o plano espiritual ou o nosso corpo é que dá a oportunidade para que depois isso se manifeste na alma? Como que é isso? Eu sei que você também tem essa dúvida. Eu também tenho. Vamos então no próximo bloco ouvir Alexandre. Não saia daí não. Este capítulo é muito rico. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta estudando o capítulo 4, Vampirismo, do livro Missionários da Luz. André Luiz está enriquecendo o seu conhecimento e o nosso. Ele ouviu falar do vampirismo, das entidades microscópicas que acompanham os encarnados invigilantes. E Alexandre, o seu instrutor, está explicando para ele por que elas existem. Agora, neste bloco, você preste muita atenção que este bloco e o bloco seguinte trazem um núcleo muito rico. André Luiz, então, terminou o bloco passado perguntando: escute, meu amigo, como é que acontecem esses processos de doença que têm fundo psíquico? Como é que acontecem esses processos? Não resultam da aquisição ou do efeito desse assédio das forças de fora para dentro, das forças externas? Em nosso domínio, no plano espiritual, como explicar essa questão? E a viciação da personalidade espiritual que produz, ou melhor, é a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas? Ou seja, quando a pessoa está viciada, espiritualmente falando, é isto que faz com que essas criações apareçam? Ou estas criações escravizam a alma, impondo a ela essas enfermidades? Se for este caso, poderíamos considerar a possibilidade de contágio, de se passar a doença de um para outro? Ah, quanta pergunta! Alexandre ouviu atencioso e esclareceu. André,
Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como a de escalracho, que eu sei que você não sabe o que é esse escalracho, eu também não sabia, aí fui pesquisar. É um tipo de gramínea, uma erva daninha em forma de grama que ataca as plantações e, é claro, prejudica o cultivo. Então, tanto o trigo quanto o escalracho, encontrando a terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma forma, na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. É assim que funciona. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da doença existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si mesmo, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Ele está explicando, queridas irmãs, queridos irmãos, que a raiva, o ódio, o vício cria uma atmosfera que abre ao escalracho, abre ao ser invasor daninho o campo para que ele se multiplique. É interessante, você não tinha pensado nisso, não é? Contaminar-se com larvas e bactérias psíquicas pelo simples fato de ter um ataque de raiva ou de ficar com mágoa no coração. E então, por onde você for ou no ambiente psíquico que você está, você atrair para você esse tipo de companhia, de doença da alma. Alexandre continua explicando. Como acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é um fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente apropriado entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais densa, da matéria grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo. Mesmo porque você não ignora, André, que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevaleça o espírito de vigilância e de defesa. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos, e então me prevenindo contra qualquer concepção menos digna no círculo de apreciações da obra de Deus, Alexandre continuou dizendo: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam os conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Geralmente, é muito comum, aos 20 anos, em virtude da inércia daqueles que vigiam o lar,
A mulher se torna uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o instante do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. É importante ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e tantas degenerescências psíquicas? Será que é de estranhar que depois de vivermos uma vida totalmente desajustada dos princípios mais elevados, nós tenhamos criado tantas doenças para o corpo e tanta degeneração para o equilíbrio da alma? Pergunta Alexandre. Porque nós estamos em vibração parecida com a daqueles com quem convivemos no mesmo tipo de busca. Então não há que se espantar com isto. Alexandre, entretanto, continua. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem. E valendo-se dos mínimos ensejos, das mínimas oportunidades, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, ao nos despojarmos dos fluidos mais grosseiros através da morte física, na medida em que nos elevamos em compreensão e competência, nós nos transformamos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá as determinações. E a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados, que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas do que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos, que lhes davam alimento ao campo da emoção. Dolorosa ignorância lhes prende os corações, repletos de particularismos, presas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Os espíritos se alimentam dessas larvas no corpo dos encarnados, no psiquismo dos encarnados. Os espíritos que morreram na carne, não têm mais a carne, mas que ainda precisam deste tipo de contato, se alimentam. Meu Deus! Exclamou André Luiz, sobre forte espanto. Alexandre, porém, como diz o texto, você vai ver aí, acrescentou: semelhantes larvas, André, são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes perguntas estavam se chocando no meu cérebro, o instrutor considerou: naturalmente, André, que a fauna microbiana que você está analisando, ela não será servida aos espíritos vampiros, esses que vão comer isto em pratos. Bastará ao espírito
agarrar-se aos companheiros de ignorância ainda encarnados, como erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Você sabia disto? Você que nos está acompanhando, que está acompanhando André Luiz, tinha noção de que as entidades também se abastecem dessas criações e dessas larvas, como se elas fossem insetos que comem aquela planta que nós deixamos crescer no nosso terreno, gafanhotos que vão abastecer-se desse tipo de praga que nós permitimos que nascesse e crescesse em nós mesmos. Puxa vida! Nossa, que coisa estranha, não é? Mas é a palavra balizada de um instrutor espiritual. Eu falei para você que este bloco, o bloco seguinte, são muito ricos. Preste atenção, leia de novo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho no bloco que segue, mas você ainda tem muita coisa que poderá aprender nisto tudo que nós acabamos de ver aqui com Alexandre. Portanto, olha, nós vamos fazer um intervalo rápido. Se a gente pudesse, nem fazer intervalo, mas a gente tem que fazer. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e você esteja aí, hein, porque tem muita coisa boa. Até já. Olá, olá, estamos de volta. Já vamos começar a continuar a leitura do capítulo, porque tem muita coisa e eu sei que você está curioso, como eu também. Acabou de descobrir que essas larvas são alimento. Espíritos se aproximam dos encarnados e as absorvem, se abastecem delas, se abastecem do nosso psiquismo doente. São sócios que pastam no mesmo tipo de plantação ruim que a gente permitiu nascer em nós mesmos. Agora, vamos ver o que Alexandre explica para André Luiz na sequência. Vamos ao texto. André Luiz diz assim: eu não conseguia esconder o assombro que me dominava, mas o instrutor, olhando a minha cara, me perguntou: ora, por que tamanha estranheza? Perguntou Alexandre. E quando nós estávamos na Terra? Quando nós estávamos vivendo no mundo, nossas mesas não se mantinham cheias à custa das vísceras dos touros e das aves? Com a desculpa de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam estradas de progresso, ajuda para crescerem e valores educativos para melhor atenderem a obra do Pai, não contentes, nós dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas doenças para que nos servissem ao paladar com máxima eficiência. O porco comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muitas vezes à custa de resíduos, de lixo, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que ele não aguentasse mais ficar em pé, que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que eles aumentassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas, destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados destas faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães indo em direção ao matadouro para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Nós defendíamos com toda a responsabilidade da ciência, recomendávamos a necessidade de proteínas e gorduras diversas,
Mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil, tão rica na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios, a exploração do leite e seus derivados para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos vão chegar para a humanidade terrestre em que o estábulo, tanto quanto o lar, serão ambos sagrados. Ouvindo aquilo, eu considerei, apesar de tudo que ele disse, mas, Alexandre, a ideia de que muita gente na Terra está à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E onde está a proteção das esferas mais altas e o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa dos espíritos superiores? Onde está isto? Deus não nos protege. Meu caro André, disse Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho da evolução, através da colaboração, do amor, da administração e da obediência. Nós nos atreveríamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que eram os nossos inferiores? Nós não devastamos a vida deles, personificando como se nós fôssemos diabólicas figuras nos seus caminhos? Claro que nós não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais. Obrigados, tanto ele quanto nós, a ajudar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação daqueles elementos reconhecidamente daninhos. Entretanto, André, diz Alexandre, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual nós participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados da terra não nos encaram como seres superiores, generosos e inteligentes, mas como carrascos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem, qualquer que seja ele, com exceção dos animais domésticos, que, por confiarem em nossas palavras, em nossas atitudes, aceitam a facada no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de entender, de discernir com o pequeno raciocínio que já possuem, onde é que começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos, nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis da racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de espíritos superiores, benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, aquele que estuda o feto, ao observar no útero da mulher o feto humano em seus primeiros dias, se não souber, se ele estiver distante do veículo natural, do veículo que está gerando aquele corpo, o útero de uma mulher, se ele não souber que é de uma mulher,
Ele não poderá afirmar com certeza se ele tem sob os seus olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldade para determinar se a mancha de sangue encontrada por acaso provém de um homem, de um cachorro ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endocrínico, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie. E por isso mesmo, tem sido ele auxiliar precioso e fiel da ciência nas descobertas dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, diz Alexandre, cada frase deste bloco, cada frase que Alexandre diz a André é uma facada em nós, não é mesmo? Como tratamos os animais? Queremos a proteção dos espíritos? Olha, querida irmã, querido irmão, isso é muito comum dos religiosos do mundo. Em qualquer crença, em qualquer uma das correntes religiosas, nós ficamos achando que porque nos adotamos, porque nos matriculamos, o diretor vai proteger a gente. E aí nós entramos na escola e quebramos a escola. Destruímos as carteiras, quebramos as árvores e ficamos esperando que o professor nos proteja. Quando alguma coisa ruim nos aconteça. Vamos pedir a ele, o senhor me ajuda? Eu quebrei toda a sua escola, mas o senhor me protege? Como nós estamos exercitando a liderança como seres humanos, considerados top na linha animal na Terra, nós não vemos os animais destruírem-se. Somente se consomem quando tem fome. A raça humana, entretanto, estará considerada inteligente entre aquela que, por primeira vez, corre o risco de se auto-extinguir. Sinal de inteligência, não? Sem falar nas extinções em massa que está propiciando todos os dias dos seus irmãos inferiores, que nos servem como cobaias em laboratório, que nos ajudam a descobrirmos remédios, vacinas, que com o seu corpo, com o funcionamento orgânico, permitem que a ciência médica, a ciência farmacológica, a ciência humana obtenha conhecimentos para ajudar na vida dos próprios homens. Diz André Luiz aqui, reportando-se a Alexandre, que os animais não temem a tempestade furiosa, como tem medo de qualquer pessoa que possa arriscar a vida dele. E com exceção dos animais domésticos, todos os outros fogem. E mesmo os domésticos, muitas vezes não entendem o que o seu amigo está fazendo com ele. As pessoas que conhecem os ambientes de mortandade dos animais, sobretudo os matadouros de boi, sabem que os bois, quando entram ali, choram. Sabem que vão morrer. Quando criança, uma vez, morando vizinho de um homem que tinha um açougue, suas filhas me chamaram para que eu visse a morte de um porco. Aquilo me marcou tão profundamente que parecia eu. Que eu saí correndo quando eu vi aquele porquinho desesperado gritando. Puxa vida, como esperar que os superiores os protejam? Há muito o que pensar no que nós estamos fazendo, não é? Mas tem mais coisa pela frente. Fique aí, hein? Isso nos enriquece como seres humanos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o término deste capítulo 4. Espero você, hein?
Estamos de volta. Quantos ensinamentos que Alexandre nos está passando. Vimos a reflexão sobre a nossa conduta diante da vida. Ele ia continuar. Entretanto, diz o texto, interrompera-se o instrutor por alguns minutos e, considerando a gravidade do assunto, diz André, eu perguntei com emoção, como então solucionar esses dolorosos problemas? E o generoso amigo esclareceu tranquilamente, os problemas são nossos, não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Queridas irmãs, queridos irmãos, esse livro foi publicado em 1945. André Luiz está fazendo aqui uma documentação de um raciocínio de um espírito que em 1945, o caso do espírito Alexandre, está falando da preservação do ambiente, da destruição que o homem já estava fazendo há séculos. Cristalizada essa destruição nas nossas atitudes e em todos os países. Imaginem, em 1945, os espíritos já estavam falando de ecologia. Hoje é moda, hoje é mercado, hoje é bandeira política. Em 1945, ninguém sequer sabia o que era ecologia. Vamos ver ainda o que Alexandre vai falar. Nós não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro. Nem podemos substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação inadequada, de maneira repentina. Eles refletem, do mesmo modo, nossos erros multimilenares. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e com a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e vão utilizar-se dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de um ligeiro intervalo, Alexandre observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional diante da fraqueza da inteligência deles, não é demais que por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. É isso que vai acontecer. Nós somos vampiros dos outros seres que deveríamos estar protegendo. Como alegar inocência em nossa defesa diante das entidades que, como nós, também querem sugar nossas entranhas, nossas forças, nossas vibrações? Não é? É a lei. A lei é assim. Alexandre e André Luiz continuam nos ensinando. O texto continua a dizer: os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava-me o ser.
era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O dedicado orientador interrompeu o meu transporte de íntima adoração ao Pai e disse: segundo observa André, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de elevação espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos, os encarnados, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Não importa. Embora iniciantes, embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Você, André, surpreendeu-se com as larvas que os escravizam nas energias espirituais. Agora, você vai ver as entidades exploradoras que permaneceram fora, lá fora do recinto, esperando cada um deles o regresso. Lá fora? Perguntei, surpreso. Lá fora? Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem, de fato, estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros aqueles que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, terminado aqui o nosso encontro, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, a maioria esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Oh, que lições! Exclamei, notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair. O instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Ah, agora era a hora de acompanhar os encarnados, porque lá fora do centro espírita, aquelas entidades vampirizadoras que se abasteciam das larvas, se abasteciam das vibrações inferiores dos encarnados, que não puderam entrar por causa das proteções fluídicas, agora os teriam de volta. Eles sairiam da casa espírita e seriam de novo abraçados por estas entidades. Estas entidades iriam e irão acompanhá-los para casa. Porque eles não mudaram o pensamento. Eles não tiveram uma determinação clara na alteração de seu padrão vibratório. Do mesmo modo que querem ser médiuns, acham que mediunidade é não fumar no dia, na hora, não tomar bebida alcoólica 6 horas antes, não ter um aspecto sujo do dia de serviço, tomar um banho, passar um perfume, pôr uma balinha de hortelã na boca. E as larvas que estão por dentro? As larvas psíquicas, nossos pensamentos de raiva, nosso desejo de vingar a ofensa, a mágoa que nós acumulamos com as pessoas com quem nós convivemos. Estas são as podridões que abrem às larvas psíquicas o campo para que elas nos invadam. E, obviamente, do mesmo modo que existem espíritos que vão atrás de bebuns nos bares para sugar a energia adulterada que a bebida alcoólica transfere para o espírito, estas entidades agora, junto de cada encarnado, iria com eles embora para casa.
Eu conheço algumas pessoas que eu gosto muito, mas que não conseguem ficar na reunião quando termina a oração final da casa espírita. 30 segundos. A primeira coisa que fazem é se levantar e ir embora correndo. Talvez estejam sentindo falta daquele grupo de espíritos que está lá esperando por eles. E então o que foram fazer na casa espírita? Será que eles estão desejando realmente melhorar? Será que eles estão contendo a fala ruim, os palavrões, os sentimentos inferiores? Será que as pessoas estão se dando conta, como médiums, como passistas, como dialogadores, como frequentadores, trabalhadores em diversas áreas, que nós estamos precisando mais da casa espírita do que a casa espírita está precisando de nós? E se nós, num ambiente como aquele, conseguimos estar protegidos das entidades vampirizadoras, não seria de se pensar, ai, como seria bom se eu pudesse dormir aqui hoje. Ao invés de eu sair daqui e com a minha mente desvinculada da disciplina necessária, eu estarei à mercê das entidades que com muita paciência estão me esperando lá na rua para entrarem no carro comigo e continuarem a simbiose, a alimentação recíproca. Seria de se esperar, não é? Que na medida em que os espíritas fossem entendendo o mecanismo lindo da autotransformação, eles vivessem com ansiedade o momento de estarem no trabalho. Eles sentissem alegria, não o dever de tal hora até tal hora eu estar lá, mas eles sentissem o abastecimento do amor divino em favor daqueles que estão tentando melhorar. Mas não. Tem que ir embora. Vai fazer o quê? Vai brigar? Vai pegar congestionamento? Vampirismo, todos os dias, está nos convidando a refletir. Não se assuste. Nós estamos vendo a verdade, estamos vendo a realidade, estamos vendo conceitos nobres que não são em nada inventados. Se isso não fosse um livro espírita, tudo que foi dito aqui por Alexandre é a mais absoluta verdade até hoje, ou piorada, porque hoje nós temos os alimentos transgênicos, hoje nós temos as indústrias químicas, hoje nós temos todo tipo de agrotóxico, matando as pessoas. Puxa vida, há tanta coisa boa nesta obra que nos faça pensar como vale a pena melhorar. Agradecemos muito o seu carinho, a sua audiência. Pena que acabou, não é? Mas na próxima semana nós vamos voltar com o Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Missionários da Luz. Eu espero você, hein? Muito obrigado e muita paz.